E aí, meus pais? Faz aí, galera. Ai, aí sim. Alô, moçada! Paz do Senhor para todo mundo aí, para os nossos acompanhantes, todos vocês. Glória Tá a gostoso, Deus. estou gostando de ouvir os papos aí. Altos papos, né? Altos papos, e nós é nada mais nada menos que nós. É verdade. Legal. A paz do Senhor a todos. Meu abraço a toda a juventude, a todos vocês que estão nos acompanhando. É um prazer participar do Regenere, uma grande honra. Que legal. Gente, para quem não sabe, meu pai, ele sempre teve esse espírito jovem, né? Ele chega aí brincando mesmo, e desde que eu me conheço por gente, ele trabalhava com jovens, né? Especialmente quando eu era criança, ele fundou o Unforgettable Praise aqui na sede mundial, o grupo de louvor. Chegou a ter mais de 200 membros uma época, aí eu lembro que só de 2 ônibus para fazer os eventos, né? E agora ele tem aí direcionado a igreja no sentido espiritual, tem liderado a igreja como líder espiritual. Pai, mãe, o que vocês enxergam, o que vocês têm, as palavras iniciais de vocês frente à igreja que está comemorando aí 58 anos de idade, o que vocês têm a falar, a agradecer, enfim, o que Deus toca no coração de vocês nessa data especial que a gente celebrou dia 3 e a gente vai ter a live amanhã para celebrar isso. O que vocês sentem no coração de vocês fazendo parte dessa igreja tão gloriosa de Deus? Primeiramente as damas, né? Vamos lá, a dama que está aqui ao meu lado, que vai falar mesmo porque ela tem um pouco mais de história que eu, né? Na Igreja Deus e Amor. Então ela fala, depois eu falo. Vamos lá. Eu fico assim até emocionada. Essa semana eu estou assim muito emocionada de lembrar tudo que a gente viveu. Eu fiquei assim muito emocionada. Oh, meu Deus. Por momentos difíceis, que eu me lembro da minha infância, meu saudoso pai lutando com a minha mãe, junto com os obreiros, naquela época com tanto poucos membros assim, e a gente chegar a esse tamanho de igreja. É assim, um momento assim muito emocionante para mim. Eu não tinha assim intenção de falar assim tanta coisa gostosa assim, e eu tive essa oportunidade agora. Desculpa a minha emoção, eu sou muito emotiva, mas eu estou muito feliz, celebrando não somente hoje esse momento, mas esse mês inteiro. É um momento que a gente relembra muito o início da igreja, as dificuldades e tantas conquistas que o Senhor nos fez ter. Tantas coisas lindas, e saber que essa igreja é de Deus. O Senhor está nela, o Senhor tem conduzido ela, e eu sou feliz em fazer parte desse ministério, desde a minha infância, cantando, e Deus me levando para outras coisas também. Estou muito feliz mesmo, agradecida ao Senhor por ter nascido num lar cristão, ter tido meu pai como líder desta obra, que nos deixou um legado de bastante batalha, muito guerreiro, e fez a igreja se conscientizar da necessidade de buscar a Deus. A Igreja de Deus e Amor é conhecida como igreja de oração, e esse legado que ele deixou aí, a igreja tem realmente abraçado, e a gente vê a igreja totalmente unida em oração e jejum nesses dias. Eu também fazendo parte com meu marido nessas orações. Estou muito feliz, eu não consigo falar muito, porque eu estou muito emocionada. Estou muito contente mesmo. Muito bem, está aí a emoção da irmã Débora, né, que sempre se emociona mesmo. E eu vim para a Igreja de Deus e Amor em 1980, né? E em 1980 a Igreja de Deus e Amor ainda não era uma igreja grande como é hoje. Para se ter uma base, nós não tínhamos nem igreja em todas as capitais ainda. No Nordeste, acho que nós tínhamos só Salvador, se não me falha a memória, Recife. Eu lembro tanto assim. Belo Horizonte. Belo Horizonte, não era. Rio. Então, assim, a gente estava numa fase de crescimento grande, realmente. Foi quando eu vim para Deus e Amor. Na Deus e Amor eu vim para ajudar primeiramente na parte musical, né? Aí ele começou a tocar para mim, né? Exatamente. Elas cantavam, mas não tinha uma banda que tocava para elas. Eu ficava olhando aquilo e falei, mas como é que pode? Elas têm discos gravados e não tem ninguém que acompanha elas.
E às vezes ia acompanhar um ou outro lá com, sei lá, uns violãozinhos, umas guitarras lá. Meu Deus, aquilo era um desastre. Aí ele falou, não, vamos começar a tocar para vocês, né? Para a gente melhorar a qualidade desse louvor aí. E nós vimos a igreja crescer, passamos por experiências, algumas muito boas, algumas não tão boas, mas essas experiências fazem parte do nosso crescimento, fazem parte do alicerçamento da igreja. Não adianta a gente achar que a gente vai ficar nadando de braçada e vai dar tudo certo. Não. Um dia ou outro a gente tem um buraco para sair, tem uma coisa que dói no pé, aquela pedrinha que entrou ali, está dando aquele calo, não é? E tantos irmãos, né, que eu não posso também, eu sempre falo isso para a Débora, a gente não pode falar que essa igreja cresceu por causa desse ou daquele. Ela cresceu sim, claro, é evidente, mais por causa de alguns do que de outros. Mas foram muitos colaboradores. Alguns estão ainda por aí, outros já não estão mais. Mas eu me lembro da união do povo, da oração do povo. Era uma igreja que, se vocês acham que hoje, né, a igreja às vezes ainda tem umas pessoas mais antigas no seu modo de viver, coisa assim, 1980, então, meu Deus, aquele tempo lá não era brincadeira não, aquele tempo lá o negócio era fogo mesmo. Mas a gente vai se acostumando, a gente vai, como eu diria, se adaptando à situação e a gente vai também trazendo a parte da gente, né? Se você tem condições de mudar uma coisa para melhor, você vai mudar para melhor. Você estava falando, Davizinho, sobre a Unforgettable Praise, né? Nós estivemos com a Unforgettable Praise, nós fundamos também a orquestra, nós fizemos também a ITDA, nós fizemos as novas escolas com os livros próprios, porque são coisas que glorificam o nome do Senhor e fazem crescer o ministério, né? A partir do momento que as pessoas crescem no conhecimento, no aprendizado, tudo tende a crescer muito mais, né? Porque as pessoas adquirem muito mais entendimento, adquirem muito mais categoria para falar. Quem diria que nós podemos falar hoje, como estamos falando, basicamente estamos falando para as câmaras, né? Ou para as câmeras, como quiser. De qualquer forma, nós estamos felizes porque eu, pessoalmente, vi Deus transformar muito esse ministério, e vi Deus abençoar muito esse ministério, e continuo vendo Deus fazendo esse ministério crescer, vai crescer de uma forma assim, como eu diria a vocês, inteligente, de uma forma, nada de na base do oba-oba, porque oba-oba não tem alicerce, né? Negócio de oba-oba, logo vem um ventinho e derruba tudo, não é? Então, eu fico feliz em ver o crescimento da igreja e as histórias que vocês estavam contando, algumas eu me lembro, algumas nem tanto, e também posso dizer a vocês que algumas vocês inventaram alguma coisa aí que não era bem assim não, mas isso a gente fala. Legal. Não, é interessante você ir relatando esse tipo de coisa, porque eu acho que eu queria ouvir de você e da mãe, especialmente sobre o início, que a gente sabe que começou com o vô, com o missionário Davi Miranda, com a sua mãe e com a sua irmã, né? Esse foi o início da igreja, depois as coisas foram desenrolando. Eu queria que a mãe falasse um pouco do começo, quando ela lembra, né? Porque ela nasceu, era criança ainda no início da igreja e tudo mais. E depois, pai, que você falasse um pouco da época em que a igreja mais explodiu. Eu acho que é interessante a gente ressaltar esse ponto, porque em cima do que você falou, o que eu enxergo, eu com meus 31 anos, eu vivi toda a minha vida inteira aqui nessa igreja, mas depois eu nasci depois que ela já tinha tido um crescimento já forte ao redor do Brasil e ao redor do mundo. Então eu queria que a mãe falasse um pouco do início da igreja e que você falasse um pouco da época que a igreja mais cresceu e mais explodiu, porque eu vejo muito a mão de Deus fazendo esse crescimento, né? Eu sempre falo que a própria igreja Deus e Amor é um milagre. Além da igreja Deus e Amor ser uma igreja de milagres, a igreja Deus e Amor em si é um milagre ter chegado onde chegou, ao redor do mundo, e a gente vê discípulos que Deus levantou ao redor do mundo através dessa igreja. Então eu vejo isso tudo como um milagre, porque não foi algo que foi, vamos dizer assim, planejado, né? Quando o vô foi chamado, por exemplo, para iniciar essa obra, ele era católico e foi a graça de Deus que chamou ele e tudo mais. Falem um pouco sobre isso, o início e o crescimento da igreja. O início, eu tenho várias coisas em minha memória, e uma das coisas que eu mais me lembro mesmo é quando a igreja era de Tábua, na Rua de Azedas, a gente morava no fundo da igreja, né? Então a igreja praticamente era meu quintal. Todos os dias eu cantava, eu subia, eu me lembro que a nossa casa era no fundo, assim, e a gente subia as escadas e já estava na igreja. E eu cantava de manhã, à tarde, à noite, então eu presenciei muito, né? E eu me lembro um dia que a igreja estava tão cheia, que não cabia o povo, que meu pai pediu que fechasse a porta da igreja e que o povo que estava do lado de fora esperasse o próximo culto que aconteceria às 2 da tarde.
Daí o que acontece? Eu, curiosa para saber o que estava acontecendo, eu desci novamente as escadas da igreja, no fundo da minha casa, para o fundo da minha casa, saí pela rua, dei volta, subi a Conde de Azedas. Quando eu subi a Conde de Azedas, eu vi a polícia no, na calçada e um monte de vizinho reclamando que eles não podiam ter sossego, e aquela calçada ficou pequena, encheu de gente, ficou na rua, as pessoas começaram a descer pelas calçadas das ruas adjacentes ali, esperando o culto. Eu falei, mas o que está acontecendo? Porque é um culto normal, não é festa, na minha cabeça, né? Mas a igreja estava numa ascensão assim rápida, terrível, grande. E aí eu voltei novamente correndo e fui avisar minha mãe que a polícia estava querendo falar com alguém, porque tinha muita gente na rua e os vizinhos estavam reclamando que eles queriam passar e os carros começaram a fazer fila, ninguém conseguia descer, porque naquela época a Rua Conde de Azedas descia. E é interessante, isso ficou guardado na minha mente. Muitas coisas mais, perseguições. Uma vez, era de madrugada, meu pai chamou a gente porque estavam batendo na porta da igreja e era tão forte a batida na porta que a gente se acordou. A gente morava no fundo, a gente ouviu aquele barulho, a gente foi ver, a porta era muito velha, sabe, cheia de ferrolhos. Meu pai, segura a porta, gente. E a gente empurrando, a gente era criança, minha mãe ajudando, os irmãos que estavam ali na igreja ajudando, mas não era polícia, não era nada, era um bandido querendo entrar na igreja. Então, também via pessoas que estavam carregadas de legiões de demônios, que acabava-se o culto 10 horas da noite, e ficavam lá, a gente orava, daqui a pouco Satanás estava lá e se manifestava de novo, a gente não podia despedir aquelas pessoas, elas estavam endemoniadas. Então, às vezes, a família ficava lá até as 4 da manhã, até que saísse todas aquelas legiões, sabe? Muitas coisas aconteceram que estão marcadas tão vívido na minha mente, sabe? E eu via a igreja crescendo demais. Aí, de repente, não cabia mais. Meu pai queria comprar uma nova igreja, só que não tinha dinheiro. As ofertas eram poucas, enfim. Mas eu via, assim, aquela labuta, sabe? Poucos obreiros e muita gente, e a igreja crescendo e aquela, sabe, aquela alegria esfuziante, coisas lindas acontecendo, sabe, a igreja sendo aberta em várias partes do Brasil, enfim. Mas no início da obra foi muito difícil, a gente sempre morando no fundo da igreja, a gente com dificuldade de ter um conforto, né, mas meu pai não parava, e ele tinha aquela fé, e minha mãe lutando, batalhando, e pra gente era tudo uma alegria, uma festa muito grande. E hoje a gente vê o tamanho da igreja, a gente só tem que se emocionar mesmo. Tem muita coisa marcada na minha mente, mas daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês o livro da minha mãe, que ela conta toda a história da nossa vida familiar ao lado do meu pai. E também tem o livro autobiográfico do meu pai, que eu escrevi com ele, que nós vamos apresentar para vocês daqui a pouquinho, que nós queremos que vocês conheçam a história da igreja, que vocês são membros, né? Tem muitos membros que não conhecem a história da igreja, e nós precisamos fazer com que as pessoas conheçam a história da sua própria igreja. É verdade. E pai, você que chegou, você falou que chegou na década, no ano 80, né? No início da década de 80, que eu acredito que foi a década que mais cresceu, ou não? Foi a década de 80 que você viria esse crescimento? Foi 80, princípio de 90 e tal, mas na verdade eu não tenho certeza da data, né? Mas a igreja ela teve uma explosão magnífica mesmo quando aconteceu aquele problema de Neves, né? Que ali aconteceu que, fazendo ali o culto, então tinha gente demais, e gente que queria entrar, gente que queria sair. Depois tiveram a ideia, não, missionário, o senhor sobe na laje, o senhor subiu na laje, aí quem estava dentro da igreja queria sair da igreja, virou aquela confusão e morreu muita gente. Eu não me lembro exatamente quantas pessoas morreram pisoteadas, né? Pastores nossos foram presos. Foi numa igreja ou foi num... missionário... Ou foi num ginásio? Foi numa igreja isso ou foi num ginásio? Não, foi numa igreja com um quintal. Inclusive eu estive lá faz uns 3 anos, mais ou menos, que nós reformamos a igreja lá. E na época, realmente, para a Igreja Deus e Amor, que estava em ascensão, o local seria adequado. Mas era tanta gente que aí morreu realmente. Eu não me lembro, você lembra quantas pessoas morreram, Débora?
Eu tenho que ver nesse livro aqui. Bom, não Quantas tem problema, pessoas- morreram algumas pessoas. Quantas Esse pessoas livro tinham aqui, no ó. dia, mais ou menos? Umas 5 mil pessoas? 10 mil Tá vendo? pessoas? Deixa eu dar uma Não, eu olhada. acho que não cabia naquele espaço restante pessoas, não. Devia ter ali umas 3 mil pessoas, mais ou menos. Que eu tive lá é um terreno mais ou menos de, sei lá, uns 15 por 40, mais a igreja, né? E é por aí, eu acho. É que o pessoal se aglomerou de tal forma que quem estava de pé nem tocava o pé no chão mais, virou uma entrada e saída de metrô, às 6 da tarde, na hora do pico, né? Aí o missionário foi perseguido, a igreja foi perseguida, e o missionário da morte, e ovelha, como é que é, pastor gordo e ovelha magra, começou aquela perseguição sem tamanho, daí foi onde aconteceu o grande boom também, não é? A igreja do Desamor começou a crescer no Brasil todo também. O missionário se apresentou, foi absolvido, não é evidente, não teve culpa nenhuma. Aí a igreja começou a aparecer na mídia, na imprensa, né? E não é que aparece assim, a igreja Deus é amor, uma igreja de Deus, não, aparece assim, a igreja dos assassinos sempre é assim, né? A igreja que assassinou não sei quantas pessoas. Bom, e foi isso, vai tomando também nas pessoas, vai criando uma certa curiosidade. E depois, nas décadas de 80 e tal, foi quando foi comprado ali o Templo 2, não, foi comprado onde está a sede hoje. O templo 1. Mas foi comprado só a primeira parte, né? Que ali tinham 2 partes, não é isso, Débora? Então, primeiro comprou a parte menor, Tô comprando lotes. aí depois foi comprando os outros lotes e tal. Aí, esse primeiro local que compramos ali já era mais, eu diria, bem maior, né? E aí já lotava, dava vários cultos, assim. Isso foi crescendo, crescendo, até que a igreja comprou o restante. Aquilo era enorme, né? Aquilo era enorme, meu Deus do céu. E na década de 80 também, o que acontece? Acontece que aconteciam muitos louvores na igreja. Eu me lembro como se fosse hoje que o missionário fazia cultos, a domingo à tarde. Eram tantos grupos na sede, tantos grupos, que tinha dia que era impossível todos os grupos cantarem. Lembra disso, Débora? E na primeira parte tinha participação dos louvores, né? E quando meu pai entrava para pregar, ele também dava novamente oportunidade para todos os grupos que estavam lá na sede. Então foram muitos louvores, e aquele tempo lá tinha o Novo Alvorecer, que estava na crista da onda, né? Então cantavam-se muitos hinos do Novo Alvorecer, e outros grupos também, né? Muitos hinos. E aquilo foi trazendo um teor interessante, porque os cultos, diferente do que muitas pessoas possam pensar, eles tinham louvores, tinham adoração, tinham orações, e tinham muitas libertações e curas divinas, e o culto terminava às 18 horas em ponto. Me lembro como se fosse hoje, 18 horas as caravanas estavam saindo, era muita gente, e eu acho que assim, isso foi a fórmula, né? Louvor, adoração, oração, milagre e maravilha é igual a almas, não tem outra coisa. E na década depois, mais para o finalzinho da década de 80, começo da década de 90, a igreja teve aquela explosão mais para o exterior, né? Aí começou a buscar outros países, começou a buscar outras igrejas fora do Brasil para abrir. E eu me lembro que eu inaugurei Paraguai, me lembro que eu inaugurei Chile, me lembro que eu inaugurei Venezuela não, né? Paraguai, Chile, eu e a Débora, Argentina, e fomos aos Estados Unidos em 1986 documentar a igreja, passamos pelo México, e isso em 86 ainda, para ser uma base. E foi uma maravilha o crescimento da obra naquele tempo lá. É claro que depois as coisas vão se estagnando, vão aparecendo novos movimentos. Não que esses novos movimentos sejam mais interessantes ou sejam melhores, mas não é. É que vão aparecendo opções, né? E a partir do momento que aparecem opções, as pessoas passam, é evidente, a buscar a opção que a ela lhe convenha, a que mais parece adequada, a mais próxima da sua casa, aquela que agrada na sua forma de viver e na sua forma de se espiritualizar, e aí vai. É verdade. Está tudo escrito aqui, ó, nesse livro. Vocês podem adquirir a autobiografia, né? Aquele conta o início da igreja, os fatos mais importantes, porque se a gente fosse contar tudo, ficaria muito, muito extenso esse livro, né? Então tem aqui meu pai contando a história da igreja. Você que é membro, você que se filiou agora à igreja também pode conhecer. E tem esse livro aqui que minha mãe conta a história da nossa família, ao lado do nosso pai, como que nós vimos, né, na visão dela, como ela viu o crescimento da igreja, o que nós passamos. Também é uma história bastante interessante, vocês vão rir bastante, vocês vão chorar também, se emocionar
ao ler esses 2 livros. Então, adquira esses livros neste mês de aniversário, principalmente, né, da Igreja Deus é Amor. E diferente do que você falou, Davizinho, na fundação da igreja, não estava, a irmã Eri não estava lá. Estava, sim, a irmã Araci Miranda, a irmã Nália Miranda e o missionário da Miranda. Isso. A irmã Eleni Miranda apareceu mais tarde. Ela se casou depois. Se casou depois, exato. Eu falei, E a Débora, essa criatura que está ao meu lado assim, aqui, nasceu em 66, quer dizer, ele já tinha 5 anos. Né? E, então são coisas interessantes que os ouvintes talvez até não saibam, né? Sim. Foi mais ou menos isso. Muita dificuldade, mas a gente está emocionada de ver quanto essa igreja cresceu, o quanto o Senhor aprovou esse ministério, o quanto nós somos grandes agora, porque o Senhor esteve à frente, muitos irmãos participaram, muitos membros, obreiros que fizeram história nesta IPDA. Glória a Deus. Eu queria aqui aproveitar, né, estamos falando dos 58 anos da Igreja Deus e Amor, e também diante de um casal que é referência para nós jovens. É isso, né, Davi? Com certeza. Então, eu queria saber um pouquinho como que vocês se conheceram e como que é essa questão de o pastor Lorival é pastor, prega a palavra, a irmã Débora canta. Eu queria que vocês falassem um pouquinho como que vocês se conheceram, como foi ali o pedido de namoro do pastor Lorival. Acho que foi especial, né? Porque ele, né, o pastor tem esse negócio de ser bom com as palavras. Acho que foi bem legal e a gente quer ouvir um pouco aí, hein? Bom com as palavras, não no púlpito, mas na hora lá não. Eu vou deixar ela contar, porque senão ela vai dizer que eu estou inventando. Vai. Entregou. O povo gosta dessas histórias, né? O pessoal gosta dessas histórias, né? Tudo começou, né? Quando ele começou a frequentar a sede mundial, ele morava em Campinas, ele dirigia uma banda lá. Eu não o conhecia, ele tinha um grupo também grande. Como chamava o grupo? Era Boas Novas? Novas de Salvação. A Nova de Salvação. Aí ele tinha uma banda e ele tinha esse grupo também muito grande. E ele fazia caravanas com toda a igreja lá de Campinas, os bairros, com jovens, e vinha para São Paulo. Às vezes ele trazia muitas caravanas, né? Ele começou a se destacar ali na sede mundial, porque quase todo domingo, ou quase todo mês, ele estava trazendo caravanas. E um dia eu tinha acabado de cantar com a Leia na sede mundial, era antiga ainda, né? Acabou o culto, ele disse que tinha um hino para me dar. Olha aí, hein? Deu a deixa, né? Deu a deixa, né? A deixa. Daí eu falei, tá bom. Daí, olha só, aí ele falou assim, como que eu faço para te dar o hino, né? Aí, naquela época era fita cassete, eu falei, faz o seguinte, você grava na fita cassete? Ele, não. Tem que ser pessoalmente. Eu venho aqui em São Paulo de novo e canto pessoalmente a música para você gravar com a Leia. Queria fazer uma Eu falei, serenata. tá. Aham. Quê? Queria fazer uma serenata para você. Aí a gente trocou o telefone, né? Aí ele falou assim, a gente se conversa amanhã, você me liga depois das 8 da noite, porque é a hora que eu saio da farmácia, ele era farmacêutico, né, na época. Ele não era só instrumentista, gente, ele era multifuncional. Ele gostava de fazer visita nas praças, tocar, cantar, pregar, né? Hospitais, favelas. Ele sempre gostou de evangelismo, essas coisas, né? Então, mesmo antes de ele ser da Deus e Amor, ele percorria fazendas, sítios para levar a palavra. Aldeias. Ele sempre gostou disso e sempre estudando a palavra. Ele não gosta que eu falo, mas ele teve 1 ano no monte, sem faltar um dia, consagrando a sua vida a Deus, para Deus preparar o ministério dele. Então, ele fez 1 ano de oração no monte, antes de ele vir para Deus e Amor, junto com o irmão dele, só que acabou ficando só ele mesmo, né? Ele e mais uma meia dúzia, né? Que foi desistindo aos pouquinhos, e ele permaneceu 1 ano, orando sem faltar um dia no monte, para Deus ungir o ministério dele, preparar ele para ser um grande obreiro, um grande homem de Deus, para ministrar a palavra do Senhor. Glória a Deus. E a gente não vai deixar eu vocês amo fugir. isso, eu amo isso. A gente não vai deixar vocês fugirem da pergunta, não, que o Figueira tinha perguntado como é que vocês se conheceram. Ele pode contar agora. Agora eu deixo. Então, aí eu ofereci de fato vir tocar o hino, né? Porque eu, como compositor, eu acho que todo compositor tem pavor
de passar um hino para qualquer outra pessoa, o hino sair diferente. E muitos hinos meus saíram diferentes, já me entristeceram muito, porque a gente compõe, a gente quer que seja cantado do jeito que a gente compôs, né? Eu falei, não, então eu vou lá, vou mostrar o hino, passar o hino, e seria isso no próximo sábado, né? Ou domingo, não me lembro mais. Acho que você viria no outro sábado, né? É. Aí eu vim então no sábado, aí a morena que estava toda bronzeada, Ah, meu Deus. tinha tomado sol durante a semana, Olha só, tem isso uma que ele roupinha bem fala. bonitinha, tal, né? Revela mesmo. E me esperando lá, né? E Olha, ele se lembra até que eu estava bronzeada, gente. então, mas tava, oh. E eu também não ficava atrás, também tava aquele moreno bronzeado, bonito, cheiroso, né? É, cheiroso ele estava mesmo. Pet, você quer parar de rir, Pet? Aí nós fomos pro porão da Conde de Sarzedas, né? Fui eu, a Débora, a Leia, a irmã Ereni e me parece que a Pedrina, né? Não tenho bem certeza, mas fomos um grupinho pro porão da Conde de Sarzedas. O hino era facilzinho, rapidinho, mas a gente foi enrolando para ficar mais tempo lá, né? Claro. Batendo papo e tal. Claro. Você sabe que eu vou contar uma curiosidade, você que está perguntando aí, Paulo. Nesse primeiro dia que acabou o culto, que ele estava com o grupo, ele tinha um monte de caravana que ele tinha trazido de Campinas, acabou o culto 6 horas, né? Aí ficou aquele grupinho de jovens conversando, né? A banda dele, o grupo dele, porque eu dirigia um grupo também. Eu dirigia um grupo que chamava Apocalipse, que era só de menina. Primeiro era só menino e menina, depois ficou só menina. E aí nós ficamos conversando, daqui a pouco a gente começou a ouvir umas buzinas, né? Os ônibus, os motoristas buzinando, porque se ele era o líder da caravana, não estava na caravana, eles estavam querendo ir embora. Acho que já era quase 8 horas da noite, nós estávamos conversando, batendo papo, eu, Lorival, todo mundo lá como vocês dizem, né? A galera todinha estava lá, a turma todinha conversando. Daqui a pouco ele se lembrou dos ônibus que estavam esperando ele para ir embora para Campinas, Deus, de volta, né? Da concentração aqui na sede, né? Mas foi muito interessante, era um tempo muito bom, né? E a gente recorda com carinho, né? Interessante fazer justiça, né? Porque eu era responsável pela mocidade, né? Eu trazia a mocidade e os irmãos da igreja, os dirigentes da igreja trabalhavam nas outras caravanas, mas gozada, a gente trazia 10, 12, 13, 14 ônibus por domingo. Eu lembro. O pessoal gostava de vir na sede, eu gostava também, porque era muito bonito, era gostoso, né? Uns cultos animados, com muito louvor, com muito corinho, era muito gostoso, realmente. Ainda mais depois da Débora, né? Foi assim que a gente se conheceu, daí a gente trocou telefone e a gente se falava todo dia, né? E em 1 ano e meio a gente noivou, namorou e casou. E estamos felizes até hoje. Olha aí. Deus. Aleluia. E aí veio o Davizinho também, né? E respondendo também o Tupete, assim, eu não tive dificuldade nenhuma em conciliar a carreira musical da Débora com a minha carreira de pregador, né? Eu nunca fui vaidoso, eu nunca tive vaidade, você não gosta de aparecer em live, não gosto de rede social. Ele nunca teve vaidade ministerial. Exato, eu nunca tive vaidade ministerial, então assim, eu sempre gostava de pôr a Débora na frente, por quê? Eu sempre achei que a música ia trazer mais gente do que um pregador. Então eu colocava a Débora na frente, a cantora Débora e tal, o pastor Lorival de Almeida. Eu não me incomodava, não. Já ouvi muita pessoa falar, mas o que é isso? Eu falei, não, mas a gente tem que ver o que é bom para a obra e tal. E como eu também era músico, até o ano de 1990, a banda da Débora era eu, Douglas e Oséias. Então a gente tocava em 3, né? Eu lembro que a gente fazia um teclado, a gente colocava 2 teclados, um U110 e um M1 conjugados. Eu tocava o baixo, o Oséias fazia a guitarra. E foi assim, sei lá, bastante tempo, né? Então, conclusão, eu tocava também, eu ajudava no vocal, a gente cantava. Então era muito legal. A Débora não me ajudava a pregar, mas na verdade a pregação era a minha parte mesmo, né? Eu não sabia pregar. Não, mas eu estou dizendo assim, não houve problema nenhum para conciliar uma carreira com a outra, né? Acho que foi assim, uma junção muito boa, né? Palavra e louvor, né? Acho que foi muito bom. E a gente, por exemplo, só uma curiosidade, uma das primeiras vezes que ele saiu para pregar e eu cantar, eu levei o meu 3 em 1 de casa, porque a gente não tinha som. Exato. para a multidão, assim, né? A gente cantou numa igreja de Goiânia, eu me lembro, dentro da nossa igreja de Goiânia, ela era pequenininha, mãe, eu coloquei o 3 em 1 em cima do púlpito, virado as caixinhas para a igreja, explicar pro pessoal o que é 3 e ali em 1, nós cantamos. porque acho que o pessoal nem sabe hoje em dia mais o que é 3 em 1. Não sabe mais, não.
É que a gente sofria muito com som, né? Aquele tempo não era coisa profissional, né? No final das contas, eu fui comprando som. Fui comprando aqui, comprando aí. Quando eu vi, eu já tinha 3 caminhões de som. Na verdade, 2 bem cheio e um ia com discos e alguns cabos e tal, né? E a gente chegava, a gente mesmo montava tudo, carregava as caixas, descarregava as caixas. Aliás, carregar e descarregar a caixa até 8 anos atrás, 9, a gente fazia isso. Né? Até que eu resolvi, não tinha mais forças, falei, não dá mais para fazer então. Né? Mas a gente fazia tudo, e para não sofrer tanto com o som, a gente foi comprando, porque era muito sofrido aquele tempo, hein? Sim. Não, eu acompanhei todo esse tempo de vocês de estrada, né? Pelo menos depois que eu nasci, eu sei que vocês faziam antes de eu nascer também. Como é que vocês estão olhando o futuro da igreja? Como é que vocês vê as coisas acontecendo? A forma de alcançar pessoas definitivamente não pode continuar a mesma, né? Então, na verdade, ela já mudou. O que nós estamos fazendo aqui já é uma mudança, na verdade. Sim. Nós tínhamos irmãos que tinham um pavor de imagem, né? Como se a imagem fosse pecado ou matasse alguém. Outros exageraram nas questões interpretativas, escatológicas, e acabaram falando coisas que ou seja, essas coisas acabaram por trazer à igreja um certo medo, né? E eu me lembro que em 1900 já era 2000 uns quebradinhos, mas era no início do ano 2000. Eu lembro que eu me encontrei com o pessoal e a gente tinha nossos negócios, e dentro desse negócio a gente tinha coisas com internet e tal. E eu me lembro que me encontrei com o pessoal uma vez, de uma multinacional, muito importante até hoje, e eu fiz essa pergunta em relação à comunicação. E eu me lembro que a resposta foi, tudo será na internet. Sinceramente, eu não acreditei 100%, porque eu achava que não seria bem assim, mas hoje a gente vê que tudo está sendo pela internet. A igreja ela tem que se modernizar no caso de transmissão, recepção, os membros têm que se modernizar, e hoje qualquer pessoa tem voz, não é? Qualquer pessoa tem voz. Se a pessoa tem condições de fazer alguma coisa pela obra de Deus, ela tem um celular e tem uma boa forma de levar a palavra, não vai falar coisas que não devem, ela tem a voz dela, é só ela se colocar na brecha e fazer a obra que Deus tem a fazer por intermédio dela. E não adianta você falar, não, você nem sabe onde a pessoa está e tal. E é claro, a não ser que a pessoa esteja escandalizando em nome da igreja, mas se a pessoa estiver fazendo o que é certo fazer e tudo, eu vejo a igreja crescendo nessa direção, vejo a igreja hoje bastante, como eu diria, dentro da mídia, como é que a gente falaria isso? Eletrônica, não, igreja? Digitalizada. Estaria mais digitalizada. Digital, a igreja digital, não é? Virtual, exatamente, igreja virtual, né? E esse é um caminho sem volta. Então eu acho interessante todos se adequarem, mas é claro, sem se esquecerem também dos velhos processos, porque a verdade é que quem tem uma necessidade, uma dor, ou quem está num sofrimento violento, essa pessoa quer presencialmente estar em algum lugar. Por isso as igrejas fechar a porta não vão fechar, vão estar sempre com as portas abertas, os cultos acabar também não vão acabar. Mas é bem verdade que as igrejas serão digitais, que nós falamos? Digitalizadas, virtuais? Né? Não, virtuais, com toda certeza, muito mais do que nós já vimos até os dias de hoje. E você, mãe, como é que você está enxergando o futuro? Enfim, como é que você está? Eu vejo pela tecnologia assim também, né? Que a igreja não será mais a mesma no sentido de tecnologia, de mídia. A gente tem aí um espaço enorme que agora foi muito mais, eu digo, procurado, né? Até estava vendo uma pesquisa que 45% de pessoas a mais ocuparam os canais das redes sociais, tal, porque as pessoas estavam mais em casa e queriam se interagir, né? Então, 45% foi o número a mais de pessoas que entraram na internet, abriram uma conta, enfim. E na área espiritual, eu acho que nós não seremos mesmos, nem dá para ser mais os mesmos. Eu acho que a igreja ela tem agora uma probabilidade de crescer mais, né? Devido o povo estar mais sensibilizado a essa epidemia tão grande, tão terrível que assolou a terra, né? Eu vejo que a igreja ela tem agora pessoas mais conscientes, membros mais conscientes de que é necessário fazer o que tem de ser feito, a missão que o Senhor nos deixou tem que ser feita. Então eu acho agora que a igreja ela vai ocupar o seu espaço com muito mais consciência do que antes, porque nós víamos muitos assim dormindo, acomodados. Eu estou tocando na igreja, tá bom. Não tinha uma vida de oração, não tinha uma vida de estudo da palavra, não tinha uma vida consciente de estar ali mais
focado no primeiro amor, né? Porque muita gente deixou o primeiro amor. Eu creio que a igreja agora tem a tendência de explodir no crescimento, né? E as pessoas serem mais conscientes de que o quanto faz falta de nós estarmos num culto presencial. Eu acho que agora o valor, eu penso assim, que o valor a um culto ele vai ser maior, né? Eles vão valorizar mais agora as coisas de Deus do que antes. Eu acho que não podemos ser os mesmos e a igreja não vai ser mais a mesma depois desta epidemia que nós estamos vivendo agora. Com certeza os meios de comunicação são campos de batalha, né? E se a igreja não tomar esse espaço, o mundo vai tomar, né? Então a gente precisa se posicionar assim. E eu acredito tudo que vocês estão falando aí, de fato eu vejo essa tendência também, né? Gente, obrigado pela participação de vocês. Estou muito feliz pela igreja, por vocês, enfim. Abraço a todos, fiquem com Deus.